Olá, queridos, vamos para mais um devocional. Nesse 12º dia, eu quero meditar com você a respeito do tema inabaláveis na restauração. Leia comigo Gênesis 50, verso 20. Diz o seguinte: Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Queridos, nós temos meditado muito a respeito de José, a vida de José, a relação de José com os seus irmãos, o conflito. E nós vamos continuar meditando porque, como eu disse num vídeo anterior, a vida de José, a relação de José teve muitos altos e baixos com a família dele, com os irmãos. Mais baixos do que altos. Então tem muito para nos ensinar. Quando a gente olha para esse tema, que é inabaláveis na restauração, a gente pode perceber que é certo que todas as famílias experimentam conflitos em diversos aspectos. Conflitos de gerações, conflitos de gostos, conflitos de ideias. E isso não significa que a família seja caracterizada como um ambiente de conflitos. Pelo contrário, ela é projetada por Deus para ser um ambiente de segurança emocional, um ambiente de segurança física e espiritual. No entanto, como traços do pecado na humanidade, os conflitos, eles acontecem, eles ocorrem. Uma família edificada em Jesus Cristo e fundamentada em seus valores, ela é inabalável em experimentar a restauração. Podemos ver o padrão da restauração na vida de José, que vivenciou diversos conflitos familiares e externos, para que ele pudesse perceber a soberania de Deus. Diante de tudo isso, ele viu a soberania de Deus. Em sua história de vida, José ele experimentou ódio, inveja, rejeição. Lá no verso 4 do capítulo 37 de livro de Gênesis, a gente já percebe isso. Ele enfrentou a raiva por parte dos seus irmãos, foi incompreendido pelos seus irmãos e muitas das vezes até pelo seu pai. Ele foi ameaçado de morte, ele foi agredido, ele foi traído, rebaixado de filho querido a escravo, como a gente viu no devocional anterior. E tudo isso poderia ter gerado em José um sentimento de repulso pelos seus irmãos, de desprezo pela sua família. Não simplesmente pelos seus irmãos, mas pela própria família. Ele poderia ter decidido, queridos, olhar para a família como algo ruim e não querer formar uma família. A gente, lendo e aprendendo sobre a vida de José, a gente percebe que ele teve filhos, ele teve esposa. Então ele decidiu não seguir esse ciclo de desprezo, de ódio que ele recebeu dos irmãos. A postura dele foi diferente. Com a morte do pai de José, os irmãos eles pensaram que ele viria e se vingaria deles. Porque os irmãos de José pensaram o seguinte: olha, José só nos perdoou por conta do nosso pai. Só nos trata bem por conta do nosso pai. Quando o pai de José morreu, eles pensaram que aquele seria o momento que José ia se vingar. Ele iria se vingar. No entanto, queridos, por compreender que a sua vida, José, por compreender que a sua vida estava sob o controle de Deus, ele escolheu o caminho da restauração. Em vez de se vingar, José ele consolou os seus irmãos e os sustentou. De que maneira? Afirmando lá em Gênesis 50, do 19 ao 21, ele diz o seguinte: Não tenho medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenho medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos, e assim
José, ele os consolou, ele lhes falou ao coração. Olha só, queridos, imagina só, José, aquele que foi traído, aquele que foi rejeitado, aquele que aparentemente precisava de consolo, de ajuda, ele estava consolando os seus traidores, consolando aqueles que agiram de má fé com ódio com ele, que foi os irmãos. Só Deus, queridos, para fazer isso. Só Deus para fazer isso. Só Deus para transformar a vida de alguém. Só Deus para transformar a vida de um ser humano, de uma pessoa que foi tão traída, que foi tão abandonada, que foi tão escorraçada pela família, representada pelos irmãos. E está consolando eles. Está consolando eles. José, ele poderia falar assim, e muitos diriam que ele tinha todo o direito de dizer: olha, eu não quero, nosso pai morreu, não quero mais saber de vocês. Procurem o rumo de vocês, procurem a história, a vida de vocês. Eu não vou mais sustentar vocês, eu não tenho essa obrigação. Nosso pai já morreu. Mas José disse: eu vou sustentar vocês. Não tenho medo de mim, não tenho medo. Eu não sou como vocês, eu não sou como o mundo, eu não sou como as pessoas que se vingam, não. Tenho meu coração transformado por Deus. A minha vida não é minha, é do Senhor. Então, queridos, a gente percebe José de maneira gloriosa agindo assim. Só a graça de Deus para poder fazer com que uma mãe haja assim com os filhos, ou que tanto desprezaram. Ou uns filhos agirem assim com uma mãe que tanto desprezaram. Ou uma esposa agir assim com o marido que tanto briga com ela, que tanto despreza ela, que tanto menospreza ela. É só a graça de Deus para fazer com que a gente age assim. Então, uma família fundamentada em Cristo, ela é, queridos, inabalável. Mas por quê? Porque sempre opta pelo caminho da restauração, nunca pelo caminho da destruição. Sempre vai olhar e vai se impulsionar para a restauração. Quando um casal, eles estão no processo ou querendo a separação, ou quando há a traição, infelizmente, de ambas as partes ou de uma das partes de um casal, a primeira opção não é a separação, por mais que a Bíblia possa abrir precedente para isso. A primeira opção é a restauração, é a reconciliação do casal. E a gente percebe isso, a restauração, muito importante. Esse caminho é um caminho que mostra o cuidado de Deus, a soberania de Deus e a nossa sujeição diante do Senhor e diante da sua vontade. Então esse caminho passa pelo reconhecimento da soberania de Deus, pela confiança de que em sua soberania Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Deus sempre vai saber o que é melhor para a sua família, queridos, para a nossa vida. O que estamos passando tem um propósito e no final Deus transformará todo o caos em ordem e passa também pela atitude de perdoar e pelo amor. Quando eu entrego a minha vida para o Senhor, quando eu entrego a minha família para o Senhor, quando eu consagro a minha família ao Senhor, quando, enquanto família, nós nos consagramos ao Senhor, Deus, ele transforma, queridos, a desordem em ordem. Ele transforma a discórdia em concórdia. Ele transforma uma família destruída em uma família abençoada e abençoadora. Então a gente precisa pensar e refletir a respeito disso. Famílias inabaláveis põem em prática os princípios do perdão de Deus por nós e por outros também, por meio de Cristo, perdoando aqueles que nos fizeram mal. Então, para uma prática, para a gente pensar e praticar, quero compartilhar com vocês o seguinte: reserve um momento para pedir ao Senhor que Ele revele os familiares que o magoaram e que você precisa perdoar. Pare e pense a respeito disso, sonde o seu coração diante do Senhor. Peça para Ele sondar o seu coração e mostrar a você, queridos, quem que você precisa perdoar, quem que você precisa dar uma palavra, quem que você precisa mostrar, queridos, transformação. Solicite também a Deus, ore também a Deus, que Ele mostre aqueles a quem você deve pedir perdão. Não somente perdoar, mas pedir perdão. Reconheça que Deus permanece no controle de todas as situações. Reconheça isso. Confie que, independente das dificuldades que você tenha enfrentado, Deus transformará tudo em bênção. Porque
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Por isso, queridos, perdoe e pratique o amor de Cristo, surpreendendo essas pessoas com algo que os conduza ao conhecimento do amor de Deus. Perceba que as pessoas que mais precisam vislumbrar o perdão, a graça, a misericórdia de Deus são aquelas que não merecem. E o que é a graça? A graça é o favor imerecido. Tem pessoas que querem perdoar e querem restaurar somente aquilo, ou pessoas que são dignas, merecem. Mas Deus, ele nos dá graça, poder, autoridade, ânimo para a gente orar, para a gente buscar, para a gente perdoar aqueles ou por aqueles que não merecem diante dos nossos olhos. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por esse 12º dia. Queremos pedir, antes de qualquer coisa, que o Senhor nos ajude a permanecer firme nesse propósito, nesses 31 dias, meditando, Senhor Deus, ouvindo dia após dia a Tua vontade para as nossas vidas no que se refere à nossa família. Ó Senhor, trabalhe em nosso coração, trabalhe em nossa mente, que cada palavra venha entrar como flecha em nossos corações, para que possamos vivenciar família de acordo com a Tua vontade, não de acordo com a nossa vontade. Por isso nos abençoa, Senhor, para que possamos ser membros de família de acordo com a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.